Graça e paz, meus amados irmãos. Este é o terceiro vídeo da série Jesus, Yeshua, encarnou Deus. E como eu havia prometido no vídeo anterior, estaremos aí tratando da questão do Messias ser ou não o filho natural de José. Por isso eu peço que você, a iniciar este vídeo, dê uma pausa e assista o primeiro, o segundo, depois parta para esse para que você possa entender esse terceiro vídeo com profundidade. Ok? Amados, antes de mais nada, se inscreva no nosso canal. Clica no sininho para você ser notificado de novos vídeos. E nunca deixe de dar o seu like, porque ele ajuda na propagação. Ele torna o assunto interessante, então o YouTube vai e joga ele para a lista daqueles que são mais vistos. E isso ajuda o nosso canal também. O que nós pregamos aqui é muito complexo, tem uma profundidade teológica muito grande. É necessário que o indivíduo abra sua mente para que ele possa aprender corretamente. Logo, tem muitos que estão inscritos no canal que são apenas especuladores, pessoas que vão ali, aprendem conosco, né, roubam o nosso ensino e passam para terceiros como se a revelação fosse desses. Não seja como os tais, tá? Nós não estamos aqui para público. O nosso intuito aqui não é ganhar seguidores, tá? Mas sim que esses seguidores sejam discípulos, pessoas com conhecimento, com embasamento bíblico, para retirar essas pessoas do engano, da fraude que foi introduzida aí por meio da Igreja Católica, donde os protestantes se originam, tá bem? Então o intuito aqui desse canal é pregar a palavra para que você aprenda corretamente. Então, se inscreva no canal, entre em contato conosco, participe para que você possa ganhar conhecimento verdadeiramente. Tá bom, meus amados? Se você puder, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais para que o maior número de pessoas possível tenha acesso à verdade, a esse conhecimento que será passado aqui, tá bem? Bom, sem mais delongas, eu peço agora, neste exato momento, que você abra a sua Bíblia em Mateus capítulo de número 1, versículo de número 17. Mateus 1, 17. Diz assim, na tradução revista e corrigida, tá certo? De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. E desde Davi até o exílio na Babilônia, 14. E desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14. Então aqui nós percebemos aí que existem 3 grupos de 14 gerações até o Messias, tá? Bom, vamos ver do exílio da Babilônia até o Messias se realmente são citadas 14 gerações. Vamos até o versículo de número 12 e contaremos as mesmas uma a uma. Então tenha paciência, porque isso aqui é a base para a compreensão, tá certo? Vamos lá. Desde o exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel. Então conta aí, Salatiel, primeira geração. Zorobabel, segunda geração. Ok? Abiúde, terceira geração. Eliaquim, quarta geração. Azor, quinta geração. Sadoc, sexta geração. Aquim, sétima geração. Eliúde, oitava geração. Vai contando. Eleazar, nona geração. Matã, décima geração. Jacó, 11ª geração. José, 12ª geração. Marido de Maria, da qual nasceu Jesus, Yeshua,
13ª geração. Espera aí. Cadê a 14ª? Porque o Messias deveria ser o quê? A 14ª geração. Mas aqui, pela nossa conta, estão constando apenas 13 gerações. E agora, o que aconteceu? Eu vou explicar para vocês. Tá vendo essa palavrinha aqui, ó, marido? Aqui, quando você pega em aramaico e hebraico, você vai achar aqui a palavra gabra. Ou seja, não consta bala, como abaixo José assim é colocado, ou seja, marido. Mas aqui consta gabra. Essa palavra gabra, dentro da genealogia, diz respeito à paternidade e não à relação conjugal, porque é uma genealogia, ok? Então, o correto seria: Jacó gerou a José, pai de Maria, da qual nasceu Jesus, Yeshua. Sendo assim, corrigimos o problema da 14ª geração, porque Maria entraria como filha deste José ao invés de esposa. Daí ela seria a 13ª geração e a 14ª cairia exatamente no Messias, o que fecharia corretamente o que foi citado e pedido, né, no versículo 17, que seriam 14 gerações de Abraão a Davi, de Davi até o exílio para a Babilônia, e do exílio para a Babilônia até o Messias, 14 gerações. Correto? Então, aonde está marido aqui, consta Gabra, que dentro da genealogia diz respeito à paternidade. Sendo assim, Maria tinha 2 Josés em sua vida, né? 2 Yosef. Miriam, que é o verdadeiro nome dela, teve 2 Yosefs em sua vida, 2 Josés, certo? Então, Yeshua, Jesus, cairia certinho a 14ª geração em si. Do contrário a esta falha, a esta lacuna, tá? Mateus se preocupou em provar que o Messias nasceu da tribo de Davi também pelo ventre materno, pela genealogia materna. Logo, em Mateus, verdadeiramente, a genealogia que consta ali é a de Miriam, de Maria, e não de José. A de José está em Lucas. Por isso que há, né, por falta desta informação, o conflito entre alguns incrédulos, né, ou alguns questionadores, porque se você pega a genealogia de Lucas, ela tem um segmento diferente, até mesmo quando bate em Davi na semelhança, tem ali um segmento diferente desta contida aqui, supostamente sendo de José, em Mateus, né? Então agora você já sabe, com essa correção, que a genealogia de Mateus trata-se de uma genealogia materna, onde o Messias seria a 14ª geração, vindo de Maria, sua mãe, que era a 13ª. Tá certo? Logo, este José, aqui de Mateus no versículo 16, na verdade ele é pai de Maria e não seu marido. Ok? Então o Messias, ele nasceu da descendência de Davi, também pelo ventre materno. Lembrando que a geração, ela é contada do pai para o filho e não da mãe para o filho. Mateus assim colocou para provar que o Messias
ele não só nasceu da descendência de Davi pelo pai, mas também de um ventre, né, descendente de Davi, o de Miriam. Então essa genealogia, ela conta com a exceção de Maria ser contada nela como 13ª, para provar que nesta geração o Messias era a 14ª. Mateus fez questão de mostrar isso. Tá certo? Então, esclarecimento feito. Bora para o versículo 18. Prestem bastante atenção que corrigiremos aqui alguns erros, tá? Diz assim: ora, o nascimento de Yeshua, o Messias, Jesus Cristo, foi assim, 2 pontos. Estando Miriam, Maria, sua mãe, desposada. Você vai ver que no grego antigo não consta nenhuma palavra aqui que caiba desposada no sentido de noiva ou prometida em casamento, mas sim esposa. Por isso que quando você vai no dicionário onde está desposada, né, vai constar lá tomada como esposa, esposa, casada com José, com Yosef. Veja bem, sem que tivessem antes coabitado ou tido relações. Achou-se grávida. Veja bem, achou-se. Ela pensava que estava grávida do Espírito Santo por conta do episódio de Lucas, que nós já leremos se der tempo nesse vídeo, se não no próximo, ok? Sendo assim, aqui Maria pensava que estava grávida porque quando noiva, o anjo lhe apareceu e disse que ela daria à luz ao Filho de Deus. Ela perguntou como se daria isso. E o anjo lhe disse que o Altíssimo lhe cobriria com a sua sombra e o que nela seria gerado era do Espírito, seria chamado Filho de Deus. Então ela pensou que isso já havia acontecido. O que nós temos que levar em consideração é a ambientação da situação. Se aqui ela estivesse grávida, aparentemente, notoriamente, teria um problema para com os pais de José, né? E para com seus pais também. Como ela haveria de explicar isso? Seria um vexame. Então Deus nunca a colocaria numa situação constrangedora, porque ela seria apedrejada. Ela morreria. Ok? Então são situações que têm que ser ambientadas para que você entenda a situação corretamente e possa, né, notar as falhas, os erros, não só de tradução, tá? Mas propositais, inseridos aqui para dar margem à interpretação de que houve um nascimento virginal, que você vai perceber que não aconteceu, tá? Vamos lá. Versículo de número 19. Mas José, vejam, como ela poderia estar desposada no sentido, né, errôneo que se interpreta como noiva ou comprometida, sendo que aqui ele já é chamado de esposo. Então, desposada lá é tomada em casamento, né? Ela já era casada com José. Porque antes de ajuntar-se, porque ainda não havia ocorrido as núpcias. Então aqui foi no casamento, esse episódio aqui ele está inserido dentro do casamento, do rito matrimonial, e na noite de núpcia, José foi achegar-se a ela e foi surpreendido com o que ela achava baseada naquilo que o anjo houvera lhe dito, lá em Lucas, tá certo? Então vamos lá. Mas Yosef, José, seu esposo, ou seja, marido,
sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Em alguns textos gregos antigos ainda diz, temendo entregá-la à morte. Ou seja, se ela aparecesse grávida, o filho não era de José, antes do casamento, segundo a lei, ela deveria ser o quê? Apedrejada, porque ela teria o quê? Adulterado, estando prometida em casamento. O que não se enquadra aqui. Então José, com este temor, resolveu deixá-la secretamente. Ele tomaria sobre si a fama de tê-la engravidado e abandonado-a grávida. O que não custaria a sua vida, mas sim a dele. Tá certo? Vamos dar continuidade. Enquanto ponderava nestas coisas, enquanto ele pensava, né, a este respeito, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: Yosef, José, filho de David, né? Não temas receber Miriam, Maria, tua mulher. Não temas receber. Peraí, mas ele já não estava casado com ela? Do que se trata este receber? A consumação, o ato sexual. Tá certo? Porque naquela época, sabendo que uma mulher estava grávida, o homem não a tocava até ter dado à luz o filho e cumprido aí o ciclo de purificação. Só então ele voltava a tocá-la. Então ele ficava um bom tempo aí, mais de 10 meses, sem tocar em sua esposa, tá certo? Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Eterno, aqui onde está Senhor, consta o tetragrama, Iod Rei Vav Rei, fazendo menção a Deus, tá? Dizendo, Yosef, José, filho de David, não temas receber Maria, ou seja, consumar o ato para torná-la oficialmente sua esposa, literalmente sua esposa, tá? Porque ele já era casado, havia tido toda a questão religiosa ali, o rito matrimonial. Todavia, na noite de núpcias, Maria disse isso para José, que havia concebido do Espírito. Certo? Não temas receber Maria, tua mulher, ou seja, ela é sua esposa. Porque o que nela, tá vendo aqui, ó? Aqui diz assim, ó, o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Mas não é foi. O correto é o que nela será, não o que foi. O que nela será gerado é do Espírito Santo. Ok? Então eles verteram aqui como foi, como que dizendo, olha, ela está grávida, né? Mas na verdade não. Ele estava anunciando que ela daria à luz a seu filho. Então, porque o que nela será gerado é do Espírito Santo. Então vamos lá. Ou será do Espírito Santo também, tá? Isso aqui são todos erros de conjugação verbal. Ou propositalmente, né? Que eu acho que foi proposital. Ela dará à luz um filho. Isso aqui é outro erro. Porque quando você pega no grego antigo, você vai ver que ela dará à luz seu filho, não um filho, seu filho. Aí diz assim, ó, e lhe porás o seu nome de Yeshua, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados, ou dos pecados deles, tá? Só corrigindo para você entender o que aconteceu aqui.
Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Vamos ver o que é. Olha como está aqui. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Immanuel, que quer dizer Deus conosco. Outro erro de tradução. Aonde está escrito aqui, ó, virgem, tá? Na verdade, é jovem e não virgem. Ok? Então, eis que a jovem, que dada a ocasião, tanto na profecia quanto aqui, já estava casada. Então, eis que a jovem conceberá, tá vendo? Ó, engravidará e dará. Não tinha dado, não estava grávida e nem tinha dado à luz, obviamente. Então, conceberá, engravidará. Não tinha engravidado ainda. Tá vendo como a própria profecia já corrige o erro gramatical anterior? O tempo verbal. Eis que não é virgem, é a jovem conceberá, engravidará, ficará grávida e dará à luz um filho. Tudo no indicativo do futuro. E ele será chamado pelo nome, não é será chamado pelo nome, né? Ele será conhecido como, porque em hebraico, Hashem, o nome pode ser a forma como ele é conhecido, a forma como seria chamado, o significado desse pseudônimo a respeito dele e não literalmente seu nome, até porque nós sabemos que o nome dele é Yeshua. É Yeshua e não Emanuel. Nenhum apóstolo se referiu a ele como Emanuel, tá? Como alguns hereges aí dizem que o nome dele é Emanuel. É imbecilidade. Isso aqui é nome metafórico que designa função, tá? Eis que a jovem engravidará, então ela não estava grávida, e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Immanuel, ou ele será conhecido como Immanuel, que quer dizer Deus conosco. O original é por seu intermédio Deus estará entre nós, né? Vamos lá, versículo de número 24. Despertando José e Yosef do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Eterno, onde está Senhor aqui, consta o tetragrama, e recebeu a sua mulher, ou seja, teve relações com ela para ser consumado o casamento. Você já vai entender isso. Contudo, aí diz aqui, ó, não a conheceu, ou seja, não teve relações com ela. Peraí, como que ele recebeu ela como mulher, consumou o ato e não teve relação? Não tem como isso. Receber tinha que ter a consumação, né? E eu já vou explicar o porquê para vocês. Daqui a pouco a gente vai na Antiga Aliança e eu vou provar para vocês. Então, olha, contudo não que eles colocaram aqui, ó, contudo não a conheceu enquanto ela não deu à luz a seu filho, não é um filho, tá? A seu filho, se referindo à paternidade de José, a quem pôs-lhe o nome de Yeshua, de Jesus. Então, não é não a conheceu, é não tornou a tocá-la, né? Ou a ter relações com ela. Não tornou, porque a consumação do casamento, ou seja, recebê-la como mulher, teria que haver o quê? A consumação do ato. Recebê-la como mulher. Tá? Então aqui não é não a conheceu, é não tornou a tocá-la, né? A ter relações com ela. Ok? Enquanto ela não deu à luz a seu filho, não é a um filho, a seu filho, filho dando referência à paternidade de José, a quem pôs o nome de Yeshua, de Jesus. Beleza? Então, Maria, no capítulo 1 de Mateus, ela tem 2 Josés, né? Tanto é que aqui esse José, tá? José aqui, ó, versículo de número 19.
José aqui é diferente daquele José do versículo de número 16, né? Porque lá está lá José, marido de Maria, na correção que nós fizemos, na verdade consta Gabra, que diz respeito à paternidade dentro da genealogia. Então lá consta Gabra, né, onde eles colocaram o marido, e aqui esposo, ou marido em algumas traduções, consta, aqui em hebraico, consta Bala, de Baal, ou seja, esposo literalmente, marido literalmente, tá? Então José teve sim relações com Maria, porque, eu vou explicar para vocês, o trono ele é passado de pai para filho, e não de mãe para filho, tá? Deixar isso bem claro. Alguns se utilizam desse texto sem esse conhecimento e do de Lucas para o de Lucas não, esse texto aqui para atribuírem ao Messias ter nascido do ventre de uma mulher, né? Não necessariamente dentro desse assunto, porque os judeus modernos modificaram a linhagem. A linhagem ela vem da semente, do sêmen do homem. Por isso que é sempre contado filho de Abraão, filho de Davi. Porque é sempre do sêmen do homem, da semente. Então a genealogia é contada de pai para filho e não de mãe para filho. Assim também a herança, a primogenitura e principalmente o trono. Ok? Principalmente o trono. Se o Messias não fosse filho natural de José, ele não herdaria o trono por parte de sua mãe, que também descendia de Davi. Ele só seria herdeiro do trono de Davi por José e não por Maria, porque o trono é passado de pai para filho, assim como a primogenitura e assim como era contada a genealogia, diferente dos judeus de hoje, que alteraram por costume, atribuindo ao ventre de uma mulher judia ser a responsável pelo nascimento de um judeu, mas não é. É da semente. Então, se uma semente gentílica penetrar uma mulher e ela der à luz, aquele menino não é judeu biblicamente. Ele é filho de um gentil, nascido no ventre de uma judia. E isso já atrapalharia, interferiria nos planos de Deus, até citados dentro da profecia. Tá? Até citados dentro da profecia e dito, né, pelo próprio Messias e alguns apóstolos. Logo, logo nós veremos isso. Então, mas Yosef, José, seu marido, tá? Marido. Bom, dito isso, agora vamos a alguns esclarecimentos aqui para que você tenha uma noção melhor do que eu estou falando, tá certo? Para isso, vamos para Lucas, para que você entenda melhor o que eu estou dizendo aqui. Lucas capítulo de número 3, a partir do versículo de número 23. Aqui é a genealogia paterna do Messias. Diz assim: ora tinha Yeshua, tá? Não é Jesus, o correto é Yeshua. Cerca de 30 anos, em algumas traduções trazem quase 30 anos. Deixa eu colocar aqui, a gente estava na revista atualizada. Mas vamos lá. E o mesmo Yeshua começava a ser de quase 30 anos, então ele tinha 29, quando foi batizado e deu início ao seu ministério. Sendo, perceba, como se cuidava. Tá vendo que está entre parênteses? Por quê? Isso aqui foi um acréscimo. Então, se você entender que não consta isso aqui no texto original, como é que você vai ler?
E o mesmo Yeshua, Jesus, começava a ser de quase 30 anos, sendo filho de Iosef, de José. E José de Eli. Então ele era filho de José. Não era como se cuidava, como se pensava, para atribuir sua paternidade a Deus diretamente. Nada disso. Encarnado, seu pai físico foi José. Ainda que seu pai espiritual fora Deus antes de sua encarnação. Tá? Mas encarnado, ele encarnou pela semente de José, de Yosef. Tá? E eu vou já mostrar isso para vocês. E o mesmo Yeshua começava a ser de quase 30 anos, sendo filho de Yosef, de José, e Yosef, José, filho de Eli. Sendo assim, como se cuidava, acréscimo para induzir você a um entendimento deturpado, para levar você a achar que ele era filho de José como os outros pensavam, mas que literalmente era de Deus. Isso aí é heresia. Espiritualmente, antes de encarnar, ele era filho de Deus. Ao encarnar, ele encarnou como filho natural de José. Do contrário, ele não seria herdeiro do trono de Davi. Ele não poderia ser o Messias. Beleza? Existem alguns hereges que dizem que Maria, pelo fato de ela ser prima de Isabel, seria, como que eu posso dizer, da tribo sacerdotal levita, porque Zacarias e Isabel, eles eram da tribo de Levi. Aí, pelo fato de Maria ser prima, dizem que ela era de uma tribo sacerdotal, sendo assim, ela era, como que eu posso dizer, da tribo de Levi, mas isso é mentira, tá? O que se entende é que ela tinha pai ou mãe da tribo de Levi e pai ou mãe da tribo de Judá. Tudo indica que o pai dela era da tribo de Judá e a mãe dela era da tribo de Levi. Tá certo? Então, por parte de mãe, ela era prima de Isabel. E por parte de pai, por conta dela ser contada dentro da genealogia de Davi, como nós vimos lá em Mateus, ela era o quê? Filha de um homem descendente de Davi, que no caso era o outro José que ela tinha em sua vida. Certo? Então, Maria, por parte de pai, ela era da tribo de Davi. Por parte de mãe, da tribo de Levi. Por isso, por parte de mãe, prima de Isabel. Tá? Isso se Isabel for da tribo de Levi. Tá? Mas como, tá? Corrigindo aqui, mas como o sacerdote tinha que se casar também com uma levita, então, possivelmente, a mãe de Maria era da tribo de Levi e por isso, por parte de mãe, Maria era prima de Isabel, esposa de Zacarias, porque o sacerdote da tribo de Levi só poderia casar com uma levita. Beleza? Para ficar bem claro aí para vocês. Mas Maria tinha por parte de mãe, né, linhagem levita, e por parte de pai, como nós vemos em Mateus, a genealogia ali materna, por parte de pai da tribo de Davi. Sendo assim, o Messias, ele, tanto por parte de pai quanto por parte de mãe, vinha da tribo de Davi. Era descendente de Jessé, certo? Mas também por parte de mãe tinha aí envolvimento com a tribo de Levi, tá certo? Por conta da paternidade, da parentela de Maria, por parte de mãe, com Isabel, sua prima. Beleza? Vamos dar continuidade aqui. Essa genealogia de Lucas, ela é muito interessante, porque ela parte do Messias e ela
vem o inverso, ela vem do Messias até Deus. Aquela de Mateus veio de Abraão, tá? Ela é crescente, né? Vem de Abraão, das origens até o Messias. E essa aqui, ela é o inverso, ela é decrescente. Ela vai do Messias até Deus, tá? Então, dando continuidade, veja, outra coisa que você tem que notar é que o José, aqui, olha só, este José, aqui ele é filho de Eli. Tá vendo? Ele é filho de Eli. Já em Mateus, ele é de Jacó. Ó, Jacó gerou a José. Então José era filho de Jacó aqui. Então só por aqui você já percebe que este José não é o mesmo José lá de Lucas. Esse aqui é pai de Maria, ao invés de marido. Aqui consta onde está marido Gabra, que dentro da genealogia verte-se como pai, né, como genitor. Então, o pai deste José é Jacó, e o lá de Lucas é Eli. Tá vendo? E o mesmo Yeshua começava a ser de quase 30 anos, sendo filho de Yosef e Yosef de Eli. Certo? De Eli. Aí vai contando aqui, Eli de Matate, Matate de Levi, Levi de Melqui. Só pelo fato de ter o nome Levi aqui, ó, geralmente quem colocava os nomes, né, principalmente nomes assim, Judá, Levi, Benjamim, é porque era da tribo. Você não vai ver um cara da tribo de Judá colocando o nome do filho de Levi ou de Benjamim, tá? Não acontece isso. Não acontecia naquela época. Hoje pode ser que aconteça, mas naquela época não, tá? Então, só por aqui você percebe que até mesmo José, né, Yosef, pai do Messias, tinha envolvimento com a tribo de Levi, né? Aí vai indo aqui, a genealogia vai correndo. Vamos chegar aqui. Natã de Davi, então aqui ó, de Natã, Davi, tá? Que é outra coisinha que eu quero mostrar para vocês aqui, ó. Só um instantinho, eu quero mostrar uma coisinha bem interessante para vocês aqui. Olha, aqui em Mateus, o Messias, na genealogia materna, ele descende de quem? De Salomão. Tá vendo? Aqui, o Messias vem pela linhagem de Davi, vem pela linhagem de Salomão. Aqui, a materna, né? Então, Maria, ela descendia pela linhagem de Davi por intermédio de Salomão. Já, né? Ou seja, o José, pai de Maria daqui, né? E Maria vinha pela linhagem de Davi por intermédio de Salomão. Já lá na de José, que é literalmente a de José, né? Em Lucas,
Olha só, versículo 31. José descendia de Davi por Natã e não por Salomão. Entenderam, meus amados? Entenderam? Então, aí aqui chegou onde eu queria, olha, Davi de Jessé. Davi de Jessé. Certo? Então, o José lá de Mateus, que é pai e não marido de Maria, então Mateus, a genealogia é materna, aquele José descende de Davi pela linhagem de Salomão. Já este José, que era o pai do Messias, literalmente, ele descendia de Davi por intermédio de Natã, tá? Só que em dado momento, Davi vai para Jessé, certo? Vai para Jessé. Então o que nós temos que entender? Veja bem, Jessé. Olha que interessante, Jessé. O que a profecia diz? Vamos lá? Isaías capítulo 11. Eu vou até deixar salvo isso aqui, ó. Lucas 3:32. Vou deixar salvo aqui. E nós vamos agora para Isaías 11, a partir do versículo 1, que fala, é uma profecia que fala sobre o Messias. Que diz assim, olha: porque brotará um rebento, ou um broto, né, do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Isso aqui está falando do Messias. Que ele viria o quê? Do tronco de Jessé. Ele seria um descendente de Jessé. Agora, se ele fosse descendente de Deus, ele não seria de Jessé, ele não seria de José. Vocês estão entendendo? Ele não seria de Davi por intermédio de seu pai. Lembrando que a genealogia bíblica ela é contada de pai para filho. A primogenitura é passada de pai para filho. Lembra Jacó e Esaú diante de Isaac, que Esaú vendeu seu direito de primogenitura para Jacó por um prato de lentilha, né? Trocou, na verdade. Aí Isaac, enganado por Jacó, lhe abençoou, passando para ele o direito de primogênito, né? Ou seja, as bênçãos. Lembram disso? Então, a primogenitura é passada de pai para filho primogênito. Ok? E o trono é passado de pai para filho, a não ser que o filho tenha feito algo que desagradasse seu pai, ou seu pai recebesse uma mensagem de Deus para trocar, para passar esse direito para o próximo. Todavia, se o Messias não fosse o primogênito de José, ele não receberia o trono de Davi como herança, porque teria que ser passado para o primogênito de José. Nunca um filho adotivo herdaria o trono do seu pai. É sempre passado para o filho primogênito ou outro filho de sua escolha, mas tem que ser a sua descendência. O Messias não poderia herdar o trono de Davi, que estava sobre, como que eu posso dizer, sobre os lombos de José. Ok? Não poderia. Se ele não fosse filho natural de José. Eu quero que você entenda bem isso, para que todo o misticismo, toda heresia seja arrancada da sua mente. É um assunto que requer muito detalhe, por isso eu peço a vossa paciência, tá? Isso aqui é uma prova. Agora olha só o que o apóstolo Paulo ensina. Romanos 1, versículo 3. Prestem bastante atenção nisso. Vamos ler desde o versículo 1 para ficar melhor, tá? Para vocês entenderem. Então vamos lá.
Paulo, servo de Yeshua, o Messias, Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Na verdade, o nome dele é Saul, né? Como o rei Saul. Shaul, né? Em hebraico. Saul, numa outra vertente aí do hebraico. Saulo, em grego. E Paulo foi criado pela Igreja Católica, né? Para atribuir a ele conversão, para criar para si um apóstolo romano, tá bom? Mas na verdade, nunca o nome dele, nem mesmo nas epístolas, foi escrito ali, assinado como Paulo. Sempre era Saul ou Shaul. Quem mudou foi a Igreja Católica para criar para si um apóstolo romano. E daí fizeram várias alterações, inclusive nas epístolas dele, o que até hoje acarreta ele aí a alcunha de herege em alguns pontos, de ter pregado coisas equivocadas aí, como a abolição da lei na Epístola de Gálatas, que se traduzida não dá margem a essa interpretação que tem hoje no nosso idioma e muitos outros idiomas mundo afora, tá bom? Então, Saul, Shaul, Saulo, servo de Yeshua, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas santas escrituras, acerca de seu filho que nasceu, veja bem, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne. Agora, veja bem, Jessé, lá lembra Jessé? Isaías 11:1, ele é pai de Davi. Vocês lembram disso? Vamos lá. Olha aqui, genealogia paterna. Davi era filho de quem? De Jessé. O que diz aqui que Paulo está explicando? Acerca de seu filho, filho de Deus, Yeshua, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne. Então, o broto de Jessé, que nós lemos em Isaías 11:1, o rebento de Jessé, Davi, filho de Jessé, e Yeshua, descendente de Davi, acerca de seu filho que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne. Então, se você juntar a profecia de Isaías 11, o rebento que brotará do tronco de Jessé, ou seja, o Messias. Quem era o filho de Jessé? Davi. Não é isso que acontece aqui, ó? Davi de Jessé. Certo? Até chegar em José, porque aqui a genealogia é paterna e em Mateus, lembrando, é materna. Paulo está afirmando o quê? Acerca de seu filho que nasceu da descendência de Davi segundo a carne. Só que olha que interessante. Aqui, em grego, consta, sabe o quê? Sabe o que consta aqui? Espermatos. Isso mesmo, de onde surgiu a palavra na língua portuguesa espermatozoide, sêmen, que em hebraico e em grego, essa palavra diz respeito a semente. Então, semente e sêmen são sinônimos, tanto em grego como em hebraico, que se refere ao que descende do sêmen, da semente. Então, acerca de seu filho que nasceu da descendência, do sêmen de Davi. Quem é o sêmen de Davi? José. E o Messias nasceu do sêmen de Davi, de José. Certo? Por isso que eu expliquei para vocês, a paternidade é passada de pai para filho. E veja bem, não é só aqui não. Em João 7,42, os judeus que não sabiam que o Messias tinha vindo de Belém, nasceu em Belém, né? Fizeram esse questionamento aqui, ó. Não diz a Escritura que o Messias vem da descendência do sêmen de Davi e de Belém, da aldeia de onde era Davi? Eles não sabiam, porque estavam vendo ele ali na Galileia,
e achavam que ele tinha vindo da Galiléia, quando na verdade ele havia nascido em Belém da Judéia, como o rei Davi, na mesma aldeia. Certo? E veja bem, mais uma vez a palavra descendência, esperma, né? Aqui está esperma, descendência de Davi. O espermatozoide de Davi, a semente de Davi. Então ele tinha o mesmo sangue, porque ele vinha do sêmen, da semente de Davi, de geração em geração, por intermédio como que eu posso dizer? Dos seus descendentes. E agora, como é que fica essa questão? Como é que fica essa questão? Então tem muitas coisas que é necessário que você entenda para que você possa ter uma interpretação correta. Voltando lá para Romanos, acerca de seu filho que nasceu do esperma de Davi segundo a carne, declarado filho de Deus em poder segundo o Espírito de santificação pela ressurreição dos mortos, Yeshua, o Messias, nosso Senhor. Ok? Bom, este vídeo aqui, ele já desmonta qualquer visão trina ou atribuições divinas ao Messias. O Messias nunca nasceu de um nascimento virginal. Ele era filho legítimo de José com Maria. Lembrando que, originalmente, corretamente, a genealogia em Mateus ela é materna e em Lucas paterna, deixando bem claro que o Messias, né, de Deus foi, olha que interessante, o que Lucas quis provar, que o Messias vem de Deus por Adão. Ó, vamos voltar lá para a genealogia para você ver. Lucas capítulo de número 3:23. Olha só. E o mesmo Yeshua começava a ser de quase 30 anos, sendo, tá vendo como se cuidava? É acréscimo, não consta aqui, por isso que está entre parênteses, para dar a entender que ele não fosse filho de José, mas sim que todos pensavam que ele era, mas isso é uma heresia, porque ele era filho de José, literalmente, e o mesmo Yeshua começava a ser de quase 30 anos, sendo filho de Yosef, de José, e Yosef, José, de Eli, né? Ele de Matate, Matate de Levi, Levi de Melqui, Melqui de Janai, não é Janai, tá? É Yaná, Yaná de Yosef, Yosef de Matatiá, Matatiá de Amós, Amós de Naum, Naum de Esli, Esli de Nagai, Nagai de Maatat, Maatat de Matatiá, Matatiá de Shemei, Shemei de Yosef, Yosef de Yodá, Yodá de Ioaná, Ioaná de Ressá, Rechá, na verdade, eu estou lendo aqui em hebraico, estou falando em hebraico só para vocês entenderem. Zorobabel de Salatiel, Salatiel de Neri, Shalatiel na verdade, né? Neri de Melqui, Melqui de Adi, Adi de Cossan, Cossan de El-Madá, ou El-Madan, né? De de Yehoshua, Yehoshua de Eliezer, Eliezer de Jorim, Yorim, né, na verdade, Orim de Matati, Matati de Levi, Levi de Shimon, Shimon de Yehudá, Yehudá de Yosef, Yosef de Yoná, Yoná de Eliakim, Eliakim de Melear, Melear de Menar, Menar de Matatá, e Matatá de Natã,
e Natan de Davi. E Davi de Iesse de Obed, Obed de Boaz, Boaz de Shalá, Shalá de Naashon, Naashon de Aminadav, Aminadav de Admin, Admin de Arni, Arni de Esron e Esron de Pérez, Pérez de Yehudá. Yehudá de Yaakov, Yaakov de Yitzhak, Yitzhak de Avraham e Avraham de Terah, Terah de Naor. Naor de Serug, Serug de Ragal, Ragal, né? Ragal de Falec, Falec de Eber, por isso o povo hebreu, porque descende de Eber, Eber de Salá. Salá, ou Shalá, né? De Cainan, Cainan de Arfaxad, não é Arfaxad porque não tem X em hebraico, então seria Arfaxad, de Shem, Shem, da onde vem o povo semita, né? Shem, que significa Shem também em hebraico significa nome, tá? Hashem, o nome, ou a forma como é conhecido, etc, etc, etc. Então, porque é povo semita, porque descende de Sem, de Shem, né? Que significa nome, o povo do nome. E Shem de Noa, Noa de Lameque. Lameque de Matusalém, Matusalém de Enoque, Enoque de Iaret, Iaret de Maalalel, Maalalel de Cainã. Cainã de Enos, Enos de Sete, Sete aqui, né, filho de Davi, o terceiro filho de Davi, não, de Adão. Sete de Adam, Adam, né? Adam de El, de Deus. Então, Lucas provou que o Messias era filho de Deus, gerado por Yosef, por José. Isso que Lucas quis provar, que ele era descendente de Deus direto pela paternidade de Yosef, de José. Foi isso que ele quis provar aqui. Amados, a questão de José ter consumado o ato com Maria, ela é comprovada também nas escrituras, tá? Porque alguns, ao ouvirem eu falar dessa forma, podem achar de repente aí, por falta de entendimento, que eu estava fazendo algum agravo às escrituras, mas não. Para um cara, para alguém consumar ou receber uma mulher naquela época, e acredito que os ortodoxos mantenham assim também, havia a necessidade de que se consumasse o ato. Se não fosse consumado o ato, não poderia ser contado, não poderia ser tido como consumado o matrimônio. Eu vou mostrar para vocês aqui um versículo que atesta, e nós vamos voltar para lá, tá? Eu vou mostrar para vocês. Deuteronômio, capítulo 22. Deuteronômio, capítulo de número 22. Abram comigo aí Deuteronômio 22, versículo de número 13. Prestem bastante atenção. Quando um homem tomar uma mulher e entrando a ela, algumas traduções vai estar recebendo-a,
a aborrecer, ou seja, quando um homem tomar uma mulher, casar-se com ela, e tendo relações sexuais, a aborrecer, não gostar dela, lhe imputando o quê? Coisas escandalosas, e contra ela divulgar má fama, dizendo: tomei esta mulher e me cheguei a ela, porém não a achei virgem. Então o pai da moça e sua mãe tomarão os sinais ou provas da virgindade da moça e levá-los-ão para fora aos anciãos da cidade à porta. E o pai da moça dirá aos anciãos: eu dei minha filha por mulher a este homem, porém ele a aborreceu, né? E eis que lhe imputou coisas escandalosas, dizendo: não achei virgem tua filha, porém eis aqui os sinais, as provas da virgindade da minha filha. E estenderão o quê? O lençol diante dos anciãos. O que era feito naquela época? Quando um homem tomava uma moça, a única coisa que lhe dava direito de devolvê-la é se ele não a achasse virgem. Então o que era feito? Haviam ali provas, sinais da virgindade da moça, que eram cuidados e também a vigilância dos pais sobre ela para mantê-la assim, tá? E uma das provas de sua virgindade era o lençol que era estendido no leito conjugal quando o marido recebesse a sua esposa, né? Já tinha casado ali, feito todo o rito matrimonial, né? Então, o casamento consumava-se na núpcia. Se na núpcia o noivo não achasse a moça virgem, ele tinha o direito de devolvê-la a seus pais, tá? O que custaria, inclusive, a vida da moça. Custaria a vida da moça. Ok? E o cara estaria livre para casar-se com outra. Então, os pais guardavam as provas da virgindade da moça para que, caso o noivo falasse alguma coisa, né, querendo devolver a menina, eles tinham a prova, e ainda a prova cabal, a principal, que era um lençol que era estendido no leito matrimonial, aonde? Quando o homem entrava a moça e rompia-se o seu ímen, ou seja, ela perdia a sua virgindade, aquele lençol ele era dobrado e entregado pela filha aos pais na companhia de seu esposo, para ser provado ali que ela era honrada. Por isso, eis que lhe imputou coisas escandalosas, dizendo: não achei virgem a tua filha, porém eis aqui os sinais da virgindade de minha filha, e estenderão o lençol diante dos anciãos. Estenderão o lençol que estava no leito conjugal, aonde foi consumado o casamento no ato sexual, com o rompimento do êmen, ou seja, tinha sangue e esperma misturado, e era colocado diante dos anciãos, e os anciãos então julgariam como condenado, como culpado o cara. Então ele sofreria a penalidade e não a moça, e ela estaria livre, como desonrada, né? Infelizmente, mas estaria livre, sem pecado algum, sem nenhuma consequência, livre para casar com outro homem, e ele seria apedrejado. Se José, olha que coisa, se José não tivesse consumado o casamento, tendo ato sexual com Maria, como Maria apresentaria diante dos seus pais o lençol manchado com o rompimento do seu ímen, que era a prova honrosa a seus pais, com as demais provas, sinais de sua virgindade, de que ela foi ao matrimônio intocada, virgem, imaculada, e que consumiu o casamento honrosamente, entregando sua virgindade ao seu esposo. Eis aqui uma grande prova que confronta toda essa heresia do nascimento virginal e coloca o Messias como filho de Deus, tanto física como espiritualmente, quando na verdade o Messias, antes de encarnar espiritualmente, filho de Deus, ao encarnar ele veio pelo sêmen rebento de Jessé, sêmen de Davi, como nós lemos, sêmen de Yosef, filho natural de José com Maria. Isso não tira dele nem o mérito, nem o torna inferior, pelo contrário, coloca-o como alguém que encarnou 100% humano,
que padeceu, sofreu, foi tentado, passou por todo o processo humano como qualquer um de nós e venceu sem pecar, manteve-se em santidade, vencendo Satanás. Porque se ele tivesse encarnado a fusão divina com a humana, ele seria híbrido, ele não seria 100% humano. O que tiraria dele o mérito de vencer as tentações como qualquer outro ser humano, de passar por todo o processo humano como qualquer outro ser humano, como é explicado em Hebreus, capítulo de número 2, a partir do 14, no vídeo anterior. Tá certo? Então eu espero que vocês tenham entendido esta mensagem. Eu vou ficando por aqui. Que Deus abençoe a todos vocês e até a próxima. Shalom.